Deixa eu gravar aqui. Então, nós estávamos conversando sobre é, os metais, como é que eles se formam, né? A ligação metálica, que a característica da ligação metálica é ter um mar de elétrons livres, né? Eu tinha explicado sobre isso, né? Como tem muitos elétrons livres pulando de um átomo para o outro, né? Eles são bons condutores de eletricidade, bons condutores de temperatura, apresentam brilho. Isso é tudo por causa desses elétrons livres que eles têm, né? E aí falamos sobre o ouro, sobre os metais, aço inox, latão, que é uma mistura de cobre mais zinco, né? São as famosas ligas metálicas. O que é uma liga? O cara vai lá, liga o maçarico, derrete os dois metais ao mesmo tempo e mistura. Quando seca, forma uma. Quando seca, olha aí, seca. Quando esfria, forma uma liga metálica, uma coisa só, formada por esses dois metais fundidos ao mesmo tempo, né? A fusão é isso, né? Você derreter o metal, fazer ele para o estado líquido, né? E de acordo com a combinação desses metais, você vai conseguir o bronze, que é o cobre mais estanho, o aço, ferro mais carbono, aço inoxidável, que tem um pouco de níquel, um pouco de mais de cromo ou crômio. Níquel é o que faz as nossas moedas também. Notaram que as moedas não oxidam, né? As moedas duram um tempão lá, de 50 centavos, R$ 1, cai na água, cai no coisa, você acha uma na rua, tá lá ainda brilhando, né? O latão, que é o cobre mais zinco, o ouro, que eu já comentei com vocês, que tem um pouco de cobre, que dá maior rigidez ao ouro e um brilho mais amarelado. Tanto que o ouro que tem menos cobre, o ouro puro, é um ouro esbranquiçado, né? E aí vamos para a correção. Professor Lucas, leia para nós outros, por favor, a número 1 do Cefet Paraná. Vai, meu camarada. Ah, espanhol, Jesus. Muito pouco, muito pouco. Nem português eu falo direito, pô. Vai lá. Nas indústrias de fabricação de alumínio, mais de 70% dos recursos empregados é energia elétrica. Um recurso que, apesar de escasso, ainda é muito barato no Brasil. Este custo é ainda inferior para empresas que possuem subsídio e pagam até um terço do preço pago pelos consumidores residenciais. Grande parte dos lingotes produzidos aqui é exportada e, lá fora, eles são transformados em componentes automotivos e equipamentos que o Brasil precisa comprar por um preço muito mais alto. Olha aí que coisa, né, galera? O alumínio, ele é um dos metais mais caros que tem no sentido da produção, que mais gastam energia elétrica. É que o Brasil tem um recurso maravilhoso de ter muitos rios. A principal fonte energética nossa vem das hidrelétricas, né? As usinas que usam a energia dos rios. Depois eu vou explicar a vocês como isso acontece. Isso é pura física, tá? Como que a gente consegue pegar a energia da água descendo e transformar em energia elétrica. Já já a gente vai entrar isso em eletricidade lá em física e eu vou explicar para vocês direitinho. É, E aí, como no Brasil é barato, a gente consegue, inclusive, exportar alumínio e é absurdo. Às vezes a gente compra depois um produto já manufaturado que tinha o nosso alumínio e às vezes a gente compra mais caro do que o valor que a gente vendeu como matéria-prima, né? Enfim, uma outra discussão sobre energia está acontecendo recentemente. Pode ser que a prova do Cefet explore isso, não sei. Depois eu entrarei em mais detalhes sobre isso. E nos países que não têm rios, de onde eles tiram energia? Aí alguns usam as termoelétricas, que precisam esquentar uma caldeira, e aí para esquentar usam ou carvão ou gás natural. Não sei se vocês já devem estar ligados aí na questão da Ucrânia, da Rússia brigando com a Europa, a Alemanha, que é dependente do gás da Rússia. A Rússia está fechando o gás e tá geral bolado e o preço do gás está subindo, tá todo mundo na mão da Rússia lá. Vocês veem Do como é nada a que. geopolítica. Oi, Lucas. Do nada a geopolítica. Sim, sim, tá tudo ligado, né, cara? Como a gente busca os nossos recursos, ainda bem que o Brasil não depende, né? O Brasil tem uma extensa rede de hidrelétricas, né? A gente explora muito essa energia.
Vocês veem o quanto é importante, né? Até para a fabricação de algumas matérias-primas, como o alumínio, né? Olha lá, mais de 70% dos recursos do alumínio vem da energia elétrica. E aí ele pergunta: as ligações químicas entre os átomos de alumínio presentes nos lingotes produzidos são do tipo iônica, dipolo, metálica, covalente ou cristalina? Metálica, né, galera? Molinho, né? Pois o alumínio é um metal e a característica do metal é ter a ligação metálica, essa ligação que vai ter um mar de elétrons livres, e por isso que o alumínio brilha, por isso que o alumínio consegue ser amassado e voltar. Isso é uma outra característica também da ligação metálica, né? A maleabilidade, a ductibilidade se transforma em fio fácil. Por isso que o alumínio esquenta rápido, esfria rápido, transporta, conduz bem calor. Por isso que nossas panelas são de alumínio, que elas esquentam mais rápido, né? Tá? Tudo isso é graças à ligação metálica. Número 2. Lê aí, João Pedro, para você não dormir. Vai, cada um vai ler uma. No modelo do gás eletrônico para ligação metálica, considera-se que os nós do retículo cristalino do metal são ocupados por. Eita, essa aprofundou demais. Essa aprofundou demais. É, Galera, essa eu vou até pular. Essa daí foi uma questão de vestibular, vou até pular. Nós dos retículos cristalinos. Número 3, João Carlos. Vamos lá, João Carlos. Assinale a alternativa a seguir que só apresenta substâncias formadas por ligações metálicas. Galera, substâncias formadas por ligações metálicas, claro que você vai buscar os metais, né? Lembra que a gente já comentou que a maior parte dos elementos da tabela periódica são metais, né? Toda aquela parte da esquerda até quase o finalzinho, depois é que vem usar metais, né? Então, ó, ouro é metal, platina é metal, nitrogênio não é metal. Então ele não faz ligação iônica. Qual é a ligação que um nitrogênio faz com outro? O nitrogênio é da família 5A, certo, Lucas? Grupo 15, né? Então ele tem 5 na última camada. Um, 2, 3, 4, 5. Um, 2, 3, 4, 5. Mas quer ter 8. Então o nitrogênio, galera, faz a ligação covalente. 6, 7, 8. Ele compartilha 3 pares de elétrons. A estrutura dele fica assim, ó lá, 3 ligações. Olha lá. Por isso que a fórmula molecular dele é N2. Então, o nitrogênio não é ligação metálica, é ligação covalente. É bom que a gente vai revisando todas as ligações aqui. Letra B. Alumínio é metal. Carbono em forma de grafita, que é como é extraído da terra. Não é, o carbono é um ametal. Tá, galera? Carbono com carbono com carbono com carbono. O grafite é isso. O carbono ele é da 4A, então ele tem 4 elétrons, grupo 14. Ele tem 4 elétrons na última camada, mas quer ter 8. Então ele de novo vai fazer ligação covalente. Olha lá, eles vão começar a compartilhar esse cara. Aí vem do lado de um outro carboninho, compartilha. Aí vem do lado de um outro carboninho, compartilha. Aí vem do lado do outro. Milhões de vezes isso se repetindo, sabe? Um monte de carboninhos assim, emparelhando os elétrons, compartilhando os elétrons. Então é formado por milhares e milhares de ligações covalentes. Então não é ligação metálica. Letra C. Ouro é metal. O2, oxigênio não. Oxigênio é a mesma situação, ó. O oxigênio ele está na 6A ou no grupo 16. Portanto, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 na última camada, mas queria ter 8. Então ele vai ter que compartilhar 2 pares, olha lá, 6, 7, 8. É o O, dupla o O2. Então a ligação do oxigênio com ele mesmo é covalente, não metálica. E ainda tinha o fósforo aqui, que também é ametal, né, galera? O P é fósforo.
tá? Também não. Letra D, Ag. Ag é quem, galera? Ag. Prata, se eu não me Muito engano. bem. Que em latim era argentum. Lembra que eu até citei a Argentina, que fica na bacia do Rio da Prata, Rio Prata lá. Tem tudo a ver, né? Argentum é prata. Al, alumínio. Cu, cuprum, que é o cobre. E Au, aurum, que hoje a gente lê como ouro. Todos esses caras são metais, logo todos eles fazem ligação metálica. A resposta aqui era a letra D. Que tal? Molinho, né? Só para fechar aqui, ó, o enxofre com ele mesmo é ligação covalente, mesmo caso do nitrogênio, mesmo caso do oxigênio. Aliás, o enxofre está na família do oxigênio. O NaCl, Na é metal, Cl é ametal. Ligação de metal com ametal é o que, galera? Iônica. Lembra, o sódio, ele quer dar um elétron. Ele vai ficar mais um, porque ele vai dar um elétron. E o cloro tá lá do outro lado, na 7, no grupo 17. Ele tem 7 na última. 4, 5, 6, 7. Vai pegar esse cara e vai ficar com 8. Menos um. Olha lá, metal com ametal é ligação iônica. Então tá fora, total. Então não era esse cara. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Aqui apenas o cobre era metal, né? Então, com certeza a resposta desse cara aí é letra D, beleza? São esses os caras que fazem apenas ligações metálicas. Número 4, Rebeca, lê pra gente. A propriedade que todo metal possui de conduzir calor deve-se. Deve-se, letra A ruptura das ligações metálicas. Letra B, a existência de elétrons livres. Letra C, a existência de prótons livres. Letra D, ao núcleo dos átomos dos metais que possuem um número muito grande de prótons. Ou letra E, ao ponto de fusão baixo. Galera, a existência de elétrons Interessante, né? Nós vamos- Sim. livres. Oi, Lucas. Eu ia falar que, assim, interessante que quando a gente vê numa questão, assim, quando tiver uma resposta maior, eu já presumo que é a resposta certa, né? Porque É, geralmente a mais explicada, não, essa aqui parece que tá tão é correta. explicado, né? Que caramba, eu acho que Sim, é D, né? sim. Ao núcleo dos metais que Olha possuem. isso. Não, nada a ver, não é isso. A questão não é essa, né? Nada a ver, cara. É só para enrolar mesmo. Só para enrolar, né? Nada a ver com ruptura das ligações metálicas. Até tem ligações metálicas, mas o que faz ele ser bom condutor de calor é ter elétrons livres, beleza? É devido às ligações metálicas, mas não à ruptura delas. Porque a característica da ligação metálica é deixar elétrons livres lá nas últimas camadas que ficam pulando. Os elétrons ficam saltando de uma camada para outra, mais soltos, mais livres. Diferente da ligação covalente, em que eles compartilham par. Por isso, os caras que têm ligação covalente não conduzem bem eletricidade, não conduzem bem calor, que são o plástico, a borracha, a madeira, tudo isso é ligação covalente. Repara só, quando você quer isolar, você usa uma borracha. O isopor, são todas ligações covalentes, essas substâncias, né? Ah, muito bem. E nada a ver, assim, então nada a ver, prótons livres, nada a ver, o próton está lá no núcleo. É dificílimo você ter um próton livre, um próton ele está livre na hora que acontece uma explosão, uma fissura atômica. Então nada a ver também, nada a ver, nada a ver. Realmente era a existência de elétrons livres. Número 5. Responda as questões abaixo a respeito dos metais comuns no cotidiano. Letra A. Qual o único metal líquido a 20 graus Celsius, galera? Quem sabe essa vai ganhar um pote de sorvete. Eu quero dar esse pote do Madruguinha de qualquer jeito para vocês. As tabelas periódicas que vem com essa informação. Tem algumas tabelas periódicas que vem com essa informação. Elas vão lá e vivem Sim. até o estado O estado líquido. O físico estado em que líquido os não. caras O, estão. o estado.
estado físico da matéria, de alguns Isso, elementos lá, formando uma substância isso. simples, né? Isso. Aí hoje até Uma característica dos metais é ter o ponto de fusão alto, né? Para você poder ter o ferro no estado líquido, você tem que aquecer ele até 1500 e 800 e cacetada graus. Para você ter o ouro no estado líquido, do 1900 ou 2000 graus. Geralmente os metais têm um ponto de fusão, ou seja, o que é o ponto de fusão? Em que ele passa do estado sólido para o estado líquido. Muito alto. Mas tem um cara que não tem esse ponto de fusão muito alto. Esse cara, inclusive a temperatura ambiente, ele já está líquido. Esse cara, galera, é o mercúrio, tá bom? O único metal líquido a 20 graus é o mercúrio. Onde ele está? Nos termômetros. O mercúrio tem um alto índice de dilatação. Esquentou um pouquinho, ele já aumenta. Por isso que ele é usado para verificar se você está com febre. Bota lá o termômetro no sovaco e um pouquinho só que ó, de calor que passa já verifica lá 36 graus, 37, 38. Tá? Aquele líquidozinho que sobe e desce no termômetro é o mercúrio. Tá? O símbolo dele é Hg, porque era hidrógeno. Era hidrógeno em latim, né? Tá? Tem um outro cara, só aproveitando para falar, acho que eu já até citei isso, o gálio. O gálio tem um ponto de fusão um pouquinho maior que o mercúrio, 37, 36, 35, uma coisa assim. Que eu até falei para vocês de um cara, não sei se foi nessa turma, Uri Geller, que era um cara que fazia mágica de... Ele fingia que era um super poder de derreter a colher. Ele pegava a colher e ficava esfregando assim, e falava: vou me concentrar agora e eu vou derreter esse metal com o poder da minha mente. E a colher começava a amassar, 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 e todo mundo ficava: uau! Porque a colher era feita do metal galho, que brilha igualzinho o aço e tal, mas que tem um ponto de fusão 35. E como a temperatura do nosso corpo é 36,5, então enquanto ele estava lá fazendo a magia dele, na verdade ele estava era passando calor para o metal com a mão. Você está mais quente que o metal, né? E o metal derretia, né? O galho ele é também usado nos dispositivos dos computadores. Por isso o computador não deve aquecer muito o celular, esses microchips e tal, né? Deixar no sol, o computador não é bom, deixar o celular no sol muito tempo e tal, porque pode acontecer de esquentar muito e acabar comprometendo esses circuitos. Letra B. Que metal tem cor amarela, galera? Ouro, né, pessoal? Ouro, né? essas BC nem eu sei, cara. Que isso, cara? Ah, Você sabia pera. que ouro? Ah, não, não. Tô Cor confuso. amarela. Maluco, tô maluco. Eu tô maluco já. Espera aí. Tô O doido. símbolo Eu dele achei é que era AU. outra coisa. É que tem um negócio que eu quero muito. Tem uma coisa que eu quero muito aprender sobre cor, mas não tem nada a ver com isso, não. Tô doido. Tô Não, maluco. tá? O ouro ele é um metal nobre, galera, porque ele não é corroído à toa. O ouro não enferruja à toa. O ouro é muito difícil. Você pode jogar ácido em cima do ouro que ele não dissolve. Inclusive, usa-se ácido para limpar o ouro. Quando o ouro está sendo extraído e tem outros metais juntos, os caras jogam um ácido clorídrico ali que os outros metais derretem, reagem, né, e são corroídos e o ouro não é. Então eles usam um ácido fortíssimo chamado ácido muriático para limpar o ouro, porque ele não é corroído, ele é considerado um metal nobre. Letra C, que metal possui cor avermelhada? Também já falei dele, galera. O cobre? O cobre, Rebeca, mandou bem. O cobre, cujo símbolo é Cu, porque era cuprum em latim, né? É bom para a gente ir treinando os símbolos também, né? Beleza? D. Cite um metal usado em panelas e latas de refrigerante. Já falamos dele hoje, né, galera? Alumínio, cuja característica é ser um excelente condutor de calor. Por isso é usado na panela, porque você não precisa gastar muito fogo para esquentar uma panela de alumínio, né? Agora, usa uma panela de barro.
Usa só uma panela de barro. Alguém tem panela de barro em casa? Nunca viram uma panela de barro, né? O símbolo do alumínio é a L. A panela de barro você coloca no fogo, ela demora um tempão para pegar, porque ela não é bom, o barro não é bom condutor de calor, né? Já o alumínio não, é um excelente condutor de calor. Letra E. Cite um metal que seja considerado bem denso. O mercúrio, por exemplo, é bem denso. O mercúrio é pesadão, um dos mais densos que tem, tá? O ouro e todos os outros que tiverem ali próximos do meio da tabela, né, Lucas? A densidade ela vai para o meio e para baixo na tabela periódica, né? Bem lembrado, hein? Tu já tinha me lembrado disso, hein, Lucas? Depois falar sobre a propriedade, as propriedades, hein? Podemos falar disso da próxima aula, tá, Lucas? Prepara uma aula aí caprichada para falar sobre as propriedades periódicas para a galera, tá? Quanto mais no centro da tabela, mais denso é o cara, tá? Então, temos aqui o mercúrio de novo. Denso, galera. Lembrando, a densidade é quanto de massa que você tem concentrado. Meu pai era dentista e ele fazia amálgama. Amálgama é uma substância que o cara faz rápido, o dentista faz rápido para tampar um buraco no dente, teve alguma cárie ou quebrou um pedaço, enfim, né? Ou precisa tampar aquilo ali de forma que não entrem substâncias ali para não apodrecer o dente, não entre comida, não entre nada. E a amálgama era uma liga metálica feita com mercúrio. Então meu pai tinha mercúrio, ele me mostrou. O mercúrio você solta, ele é uma bolinha que fica, né, solta, se encontra com a outra, forma um olho bonitão. E o potinho de mercúrio, que era desse tamaninho, quando eu pegava, ele era pesadão. Quando eu pegava o mercúrio, ele levantava pesadão, porque naquele potinho tinha muita massa concentrada. Ou seja, nós dizemos que o cara é muito denso, ok? Já falamos sobre isso, né? Que a densidade é a relação entre massa e volume. Que metal é constituinte das latarias de automóveis? Pô, agora eu não sei não. Que metal? Eu acho que é latão. Eu acho, mas eu vou dar uma pesquisada, tá? Porque o latão, ele não é um metal, ele é uma liga. Ele é uma liga, mas eu vou dar uma pesquisada. Vê aí, pesquisa aí no Google. Que metal é constituinte das É o latarias? alumínio. Alumínio também? O carro é de alumínio? Sabia não? Alumínio. Então, beleza, Rebeca. Se você falou, eu acredito, hein? Eu Alumínio. pesquisei aqui. Pesquisou? Show de bola, Rebeca. Valeu. Cite 3 metais usados na manufatura de joias. Molinho, né, galera? Ouro. Quem se liga com ouro? Cobre. Acabamos de falar sobre isso, né? Que o cobre ajuda o ouro a ficar mais duro, mais rígido, mais vermelho, mais amarelado, né? Então, e prata, que é usada pura também em cordões, em joias e tal, né? Então é ouro, AU, cobre, CU, e prata, cujo símbolo é AG, de argento. Sabem a história do Rio da Prata? Acho que eu já contei aqui, né? Não sei se eu contei aqui, que quando os portugueses, uma das expedições, os caras se perderam lá para baixo, lá no, acho que o Rio do Prata começa no Paraná, não sei, em São Paulo, não sei. E encontraram com índios, e esses índios tinham um caminho que cortava toda a América, um caminho pré-colombiano que cortava toda a América, chamado Caminho Piabiru, que eles trocavam tudo por ali. E um índio contou para eles a história, mostrou um machado todo de prata e contou para eles que tem um povo indígena lá seguindo esse rio, lá no alto, numa cordilheira, não falou cordilheira, né? Numa montanha alta, e que esse povo tinha prata, muita prata, e aí por isso ficou conhecido como Rio da Prata. Que aí os portugueses ficaram loucos, caramba, tem metais preciosos aqui, tal, tal. Eles estavam se referindo aos povos dos Andes, né? Lá das tribos andinas, né? Que sabiam extrair cobre, ouro, prata, né? Dizem que o cara bebia o chocolate. Chocolate também é uma bebida desses povos, né? O chocolate ele é das Américas, né? O cacau fermentado, os caras tinham essa. Eles bebiam em taças de ouro.
o chocolate, porque era considerado uma grande iguaria e tal, a mais alta bebida de todas era o chocolate e tal, né? Então eles tinham já sabiam fazer a extração do ouro, do cobre, da prata, do bronze, faziam essas ligas metálicas, já conheciam a fundição dos metais, e isso ficou famoso com esse tal machado de prata aí, que foi passando, e os portugueses, ao saber disso, começaram a fazer expedições que seguiam esse tal rio. Iam pelo Rio da Prata, iam pelo Rio da Prata, a bacia do Rio da Prata, e um dia eles conseguiram mesmo, chegaram lá. E mataram geral, claro, para variar, né? Bom, seguindo. Quando se entra numa sauna com corrente de ouro no pescoço, tem-se pouco tempo depois a sensação de acentuado aquecimento dessa região do corpo. Já passou por essa situação, galera? O fenômeno ocorre como consequência da letra A, temperatura mais elevada da pele. Letra B, ligação metálica da corrente de ouro. Letra C, transferência de calor do metal para a pele. Letra D, transferência de elétrons da pele para o metal. Letra E, transferência de calor da pele para o metal. Bom, primeiro já estudamos em calorimetria que o calor, né, a energia térmica, né, ela passa, os corpos estão em constante troca de calor. Mas se você está lá a 36 graus, o cordão que está no seu pescoço vai estar com a mesma temperatura que você. Ele vai pegar o seu calor e vai... Agora, quando você entra numa sauna, que está lá 80 graus, 90 graus, sei lá quantos graus, o metal aquece muito mais rápido do que todo o resto. Então, por isso, você começa a sentir onde está o cordão esquentando, esquentando, esquentando. Se você já tomou sol na praia também, acontece isso. Se deita lá na praia e tem algum anel, ou algum cordão, ou algum brinco, e tá pegando sol, de repente tu sente que o cordão tá quentão, mais quente do que o seu peito, tá queimando o seu peito. No caso do cordão, né? No caso do dedo. Por quê? Por causa da ligação metálica. De novo, é graças a ela que o metal conduz muito mais calor, conduz calor muito mais rapidamente, se aquece muito mais rapidamente do que outras substâncias, do que se fosse um cordão de plástico, ou um cordão de couro, ou de borracha, ou de qualquer outra coisa. Não esquenta tanto quanto o de ouro, né? Quando a pessoa vai fazer a tal da ressonância magnética, então, já ouviram falar da ressonância magnética? Que você tem que deitar, você fica deitado num aparelho assim, que passa seu corpo lá por dentro de um aparelho, e esse aparelho vai medir tudo lá por dentro, as suas ondas eletroencefálicas do seu cérebro, seu corpo todo por dentro. Aquilo ali é uma quantidade absurda de ondas eletromagnéticas. Então você não pode estar com nada de metal, senão aquilo superaquece, ainda pode ser sugado, vira um imã temporário, gruda na máquina. Você tem que tirar todos os metais. Por quê? Porque os metais interagem com essas ondas por terem elétrons livres. Por causa, de novo, de quem? Dela, da ligação metálica, que permite esses elétrons livres na substância. Beleza, galera? Beleza? Número 7. A partir do modelo de ligação de nuvem de elétrons, aqui essa questão contém um erro que eu já expliquei para vocês, né? Nuvem de elétrons é um termo errado. Não é um termo errado para ser usado onde a questão está querendo usar, tá? Nuvem de elétrons, ela está ligada aos elétrons que estão em volta do núcleo. Lá nas ligações 1s2, 2s2, 2p6, tarará, 2, 8, 18, 32, parará, nós dizemos que isso é uma nuvem eletrônica, tá? Aqui tudo bem falar sobre isso. Nuvem eletrônica. Mas isso todos os átomos têm, tá? O mar de elétrons livres ocorre na ligação metálica, como eu já expliquei, porque como o raio atômico dos metais é muito grande, a influência que o núcleo positivo faz no último elétron lá negativo é muito pequena. Então esse elétron está girando, girando, de repente ele pula para o outro átomo. E o cara do outro pula para o outro. E o cara do outro pula para o outro. Então você vai ter em volta desses átomos
um mar de elétrons livres, tá? Então, mais uma vez, galera, essa correção aí, até expliquei para vocês que isso aconteceu já lá na minha faculdade de física, né? Uma discussão que eu tive com o professor. Então, isso é que se chama de mar de elétrons livres. De elétrons. Isso é graças à ligação metálica. É um mar de elétrons livres. Isso é que explica a boa condutividade elétrica e a maleabilidade do metal. Beleza, número 8. A condutibilidade elétrica dos metais é explicada admitindo-se... De novo, né, galera? Letra A. Aguenta aí, a gente já vai passear. Letra A. A ruptura de ligações iônicas, nada a ver. A ligação nos metais é metálica. A ruptura de ligações covalentes, nada a ver. A ligação é metálica. Letra C. A existência de prótons livres, nada a ver. Os prótons estão lá no núcleo. É dificílimo arrancar um próton. Só no caso de uma fissão nuclear, numa explosão de uma bomba atômica ou numa fusão nuclear lá no Sol. Muito difícil mexer no núcleo. D. Existência de elétrons livres. De novo. Nêutrons também nada a ver. Os nêutrons estão lá grudados nos prótons. Nada a ver. Tá? Mais uma vez, a resposta era a letra D. Elétrons livres. Lucas, lê pra gente o número 9, meu camarada. Vamos lá. Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isto significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons móveis. O que a Com gente base acabou de nessas explicar, informações, né? é correto afirmar que os metais, geralmente... E aí, Exatamente, Lucas, qual é a já correta? estava falando aí agora. Vamos lá, letra A. Tem elevada condutividade elétrica e baixa condutividade térmica. Tem elevada condutividade elétrica? Sim, mas também possui uma alta condutividade térmica, tá, gente? É a mesma justificativa. O fato dos elétrons estarem livres é o que deixa ambos serem altos, né? Letra B. São solúveis em solventes apolares e possuem baixa condutividade térmica e elétrica. Aí você pode até ter uma dúvida aí sobre ser solúvel em solventes apolares. Os metais, até onde eu sei, são pouquíssimos solúveis, porém, se você não consegue se localizar com essa informação, que é um pouquinho mais complicado, né? Você vai para a segunda parte. Né? Possuem baixas condutividades térmicas e elétricas? As duas são falsas, né? Mas sabe que tem alta em ambos. São insolúveis em água e possuem baixa condutividade elétrica. A mesma coisa. Você não tem certeza se são insolúveis ou não? São insolúveis, realmente, mas possuem baixa condutividade elétrica? Não, eles possuem alta condutividade elétrica. Então, se você... Mesma coisa. Essas de verdadeiro ou falso, gente? É claro que é importante que você saiba todas, mas se você consegue eliminar uma alternativa por um elemento só da opção, né, você prossegue. Letra D. Conduzem com facilidade a corrente elétrica e são solúveis em água. Aqui você já tem um probleminha. Né? Você não, no caso de você não saber sobre a solubilidade, e eu já estou falando aqui para vocês que os metais não são solúveis, né? Se vocês não soubessem, aqui vocês teriam que considerar a possibilidade dessa resposta. Aí vocês Galera, passam quer para a tirar uma próxima dúvida? opção. Desculpa te cortar, Lucas. Quer tirar uma dúvida se é solúvel em água ou não? Me responde uma coisa. Se eu pegar esse cordão aqui e mergulhar num copo com água, ele vai se dissolver? Não, né? Então ele não é solúvel em água. Se os metais fossem solúveis em água, quando tu entrasse na praia, tu ia sair sem nada, sem o anel, sem o brinco, sem o cordão. A prova de que eles não são solúveis é que pode cair água neles à vontade que eles não se dissolvem. Tá legal? Tá legal, galera? É daí que também surge uma outra discussão que tem a ver com a química e tem a ver com a biologia. O fato de dizer que a água é um solvente universal. Vocês já ouviram esse termo assim?
talvez vocês já tenham ouvido na biologia, ou o professor de biologia ter falado, ou de química, né? Que é complicado. A água é um solvente universal. Essa frase ficou muito famosa, quer dizer, tipo, a água dissolve tudo, né? Dentro da biologia, realmente, todas as reações bioquímicas que acontecem quase sempre utilizam água. Por isso, nosso corpo é composto de cerca de 70% de água. É importante comer alimentos que possuam muita água, beber água ao dia, porque todas as reações químicas do seu corpo vão usar água. A produção de hormônios, a produção de vitaminas, a produção de tarará, respiração celular, tarará, tarará, tarará. Por esse motivo, como tudo tem água, os caras e cientistas que estavam estudando falaram: uau, a água dissolve tudo mesmo, ela é um solvente universal. Aí, quando eu tive uma aula de química, um professor meu de química disse: não, claro que não. Se a água fosse um solvente universal, nem a areia da praia ia existir, porque aí vem a onda do mar, bate na areia, se dissolvesse a areia. Não dissolve. Então, isso é perigoso, né? Porque realmente, dentro da biologia, os caras apelidaram de solvente universal porque a água se relaciona com todas as reações bioquímicas. Mas falando quimicamente mesmo, a água não é capaz de dissolver tudo. Ela não dissolve o seu cordão de prata, o seu cordão de ouro. Ela não dissolve a areia. Se você jogar areia na água, ela não vai se dissolver, ela vai para o fundo. Entendeu? Então, por isso, cuidado com esses termos que podem aparecer, inclusive, nessas. Isso é questões até de vestibular, né? E podem aparecer. A água é um solvente? Não, não é, porque senão o metal se dissolveria na água. E os metais não são solúveis em água. Então, ela não é solvente universal. Não dissolve qualquer coisa. Não existe essa substância assim que dissolva qualquer coisa, né? E aí o Lucas chegou à conclusão de que só pode ser a letra E, né? Possuem elevadas condutividades elétrica e térmica. Sim, mais uma vez pelo fato de ter o mar de elétrons livres, ou mar de elétrons móveis. Ó, essa questão já foi mais correta fisicamente, quimicamente, tá? Percebam, gente. Questão de universidade, a Universidade Federal Universidade do Federal Ceará. do Ceará. Tá vendo, galera? Estamos fazendo questão de vestibular já aqui, ó. E número 10, Cefet, Paraná. Analise as afirmações a seguir. 1. O metal X é leve, só